Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata Ono. Estamos na sexta temporada do Evolution Teacher Talks, episódio 2. E hoje eu estou aqui com um convidado mega especial, o Thiago. Mas antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher com traços asiáticos, de cabelo longo, liso e castanho escuro. E hoje eu estou vestindo uma blusa salmão. Eu estou no estúdio com uma mesa redonda, 2 microfones, uma parede que é metade de madeira e metade preta. E antes de começar a conversar com o Thiago, eu vou pedir para o Thiago fazer a audiodescrição dele. Pode ser, Thiago? Pode, com certeza. Olá, eu sou o Thiago, sou sul-mato-grossense, um homem de 37 anos. Eu sou careca, meus olhos são castanhos, eu tenho um bigode e eu tenho 1,76 m. E estou usando uma camisa quadriculada branca. Muito obrigada, Thiago. Thiago, seja muito bem-vindo a esse segundo episódio da sexta temporada. A gente já está um tempinho aqui no Evolution Teacher Talks, né? E eu queria que você primeiro, Thiago, porque eu já sei da sua história, né, gente? Já vou começar a chamar o Thiago de Ti a partir desse momento. E eu queria que você, como você me contou, Ti, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque nesse episódio a gente vai falar como o inglês mudou a sua vida. E eu acho que o inglês pode mudar a vida de tantas outras pessoas, não é, Ti? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história primeiro, Ti, antes de você falar o que você faz. Então, senta que lá vem a história. Bom, eu sou natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu moro aqui em São Paulo desde 2019. Mas o meu primeiro contato com a língua inglesa, ele foi muito como qualquer pessoa que vem de uma realidade financeira onde o inglês é extremamente distante. Ele, na verdade, ele é literalmente, quando a gente vai para os bancos da faculdade, ele é uma língua estrangeira mesmo, né? E é aquela coisa que, quando eu escutei, pela curiosidade que eu sempre tive, é da minha característica de personalidade, eu sou muito curioso. Então, quando eu vi, o primeiro contato que eu tive com o inglês foi pela música, né? E eu lembro claramente, em casa, tocava-se muita música como ABBA, Carpenters, Bee Gees, tocava muito Whitney, muito Queen. Boa música, tenho que falar que é boa música, Ti. Eu gosto de falar que eram as músicas que a minha família apreciava, né? Que o gosto é uma coisa tão particular, né? E aí eu lembro, Rê, que quando a minha mãe ouvia, aquilo me hipnotizava mesmo, assim. Eu tinha uma conexão com a música muito grande. E a minha mãe contava que antes de eu falar, eu cantava. E aí, como ela era muito fã do Queen, assim, ela entrou em luto quando o Freddie Mercury morreu. Eu acordei com a minha mãe sentada numa cadeira chorando porque o Freddie Mercury morreu. Então, para mim, ouvir aquelas músicas nas quais eu não entendia, versus a musicalidade que existia, a beleza que existia naquelas músicas, que não tem como negar, eu fiquei capturado porque eu queria entender. E como eu fui diagnosticado já aos 5 anos com TDAH e dislexia, eu, mais do que nunca, aquilo me gerava uma curiosidade e um interesse que não tinha nas outras coisas, né, de colégio. Porque a minha característica do TDAH e da dislexia eu sou o traço combinado, né? Leve. E da dislexia, a característica mais forte que era impactante no colégio era a descalculia. Então, claramente, que meu ponto forte era linguagens. E aí, quando, como um morador de uma cidade interior, que na época tinha 70 mil habitantes, filho de mãe solteira, né? E aí eu era jardineiro na casa que a minha mãe era empregada doméstica. E aí, então, lá na casa da patroa da minha mãe, eles ouviam sempre também muito essas músicas. E aí, quando eu ouvia essas músicas, eu fazia no meu servicinho ali que eu fazia quando criança, eu ficava escutando aquelas músicas. Então, eu só convivi com esse tipo de ambiente. Então, quando chegou um dia, até o patrão da minha mãe, que Deus o tenha em algum lugar, ele falou, nossa, Thiago, você gosta mesmo de música assim, né? Você sabe o que significa? Eu falei assim, eu não sei. Mas ele começava a falar. E ele tinha um pai que ele era pianista, o senhor Renato, e ele morava no Rio de Janeiro e ia para minha cidade. E por coincidência da história do Brasil, ele foi pianista de apoio da Chiquinha Gonzaga. Então ele ia para minha cidade, ele me chamava de Thiago de Compostela, que eu era bem pequenininho, parecendo um indígenazinho, eu sou descendente de indígena. Ele, Thiago de Compostela, vem cá. Daí eu sentava no banquinho do piano, né, que ele tocava, e ia me contando as histórias das músicas. E aí ele falava, mas você tem facilidade de falar os nomes, um dia você tem que falar inglês. E parava ali. E um dia, uma tia minha que morava aqui em São Paulo, na época, ela trouxe um DVD. Mentira, uma fita cassete. A DVD é muito anos 2000 já.
Ela trouxe uma fita cassete com... Isso entrega a idade, Ti. O pessoal comenta que existiu fita cassete, eu não conheci, né? Mas quem conheceu fala que era muito legal. Isso é muito cringe. E aí a gente, né? Ela trouxe essas fitas cassetes e tinha os clipes na época que tocavam no Disque MTV. E aí eu fiquei, caramba, não tô entendendo nada, queria entender. Comecei a ter inglês no colégio, né? Na escola pública. E aí eu falei, cara, mas como que eu vou entender? Minha preocupação era entender as músicas, porque era a única coisa que me capturava a atenção. E aí e a literatura. E aí eu peguei um dicionário do colégio, não devolvi, né? Falei, tia, por favor, preciso muito. Ah, fica com esse aí, tem outros aqui, mas não conta pra ninguém. E aí eu comecei a traduzir as músicas. No que eu traduzi as músicas, pra mim, e aí não sei se é uma característica do meu TDAH, não sei se é uma coisa que é inata, enfim. Eu olhava aquelas palavras e eu via que não tinha sentido quando eu juntava. Mas eu olhava e falava assim, tá, se o dicionário da língua portuguesa a gente tem que ver os outros significantes, eu vou ver se essa outra palavra aqui encaixa nessa frase. E aí eu ia tentando fazer essas conexões e deu uma frase. E aí eu memorizava a letra da música, eu memorizava o sentido da música. E eu comecei a decorar as palavras das músicas. Então eu traduzi inúmeros encartes. Assim, eu tinha um caderno de 20 matérias que encheu de músicas traduzidas, pro desespero da minha mãe. Pelo que eu percebi, você se achou, na verdade, na música, né? E aí eu queria falar... Bom, eu sei que você vai falar, mas assim... Fala quanto a música é importante, a musicalidade também se tornou importante na sua vida, né? É que eu tô dando spoiler aqui um pouco da sua história, porque eu sei, né, Ti? A música, ela trouxe para mim um lugar junto com o inglês de pertencimento. Eu não consigo definir uma outra palavra, não existe nada que eu consiga definir que não seja pertencimento. E ela deu para mim a certeza de que aquela visão que eu tinha, e que não era que eu tinha, é que ela é de senso comum. Que quando você vem, e aí não é uma questão de drama, é uma questão de realidade socioeconômica do nosso país e do mundo, né? Então, quando você vem num perfil familiar que eu venho, onde a minha mãe, ela trabalhava de manhã, tarde e noite, para manter eu e minha irmã, e depois ela casou, mas o casamento não deu certo e ficou a minha irmã caçula conosco. E aí, quando você vem nessa realidade, e você entende que em alguns lugares você não vai pertencer. Então, eu lembro quando eu era criança, quando os filhos dos patrões da minha mãe, os netos dos patrões da minha mãe, ai, dona Zilda, deixa o Thiago brincar com a gente. Não pode. A gente tem que ir embora. E não tinha que ir embora. Mas ela virava e falava assim, Thiago, você não vai ficar brincando com eles porque você não é da mesma realidade financeira. Quando eu lembro exatamente o dia, a hora e a roupa que eu estava da minha mãe. Tamanha a marca discursiva que aquilo gerou. Quando a patroa da minha mãe, um dia, enfim, né, eu não ia bem na escola porque eu tinha as características que a escola não sabia acompanhar, não tinha esses tantos estudos sobre hoje, como tem hoje. E eu lembro que eu não fui bem na escola e a minha mãe me deu uns beliscões. E aí eu chorava, eu era dramático, não era dramática. Mas acho que eu chorava pra chamar a atenção, tipo, minha mãe tá brava comigo, alguém que me salva, acho que esse era o lugar. E aí a minha mãe, né, chamou minha atenção e chamou a questão da importância do estudo, e ela sempre falou, eu não quero que você tenha a mesma vida que eu. E quando a patroa dela, né, viu essa observação da minha mãe, ela foi na hora, mas Zilda, não faz isso com o Thiago. Ele já tem uma profissão. Ele vai ser jardineiro, vai trabalhar com você aqui, qualquer coisa ele continua trabalhando aqui com a gente como doméstico. Por que você cobra tanto de estudo? Naquela hora minha mãe pediu para ser, né, demissão, mas ela morava e continuou morando na casa cedida pelos patrões. E aí naquele dia foi a primeira vez que eu tive a certeza que estávamos em universos muito distantes. Para aquela época inalcançável, né? Então, a música, quando eu comecei a trabalhar com a música, e em conjunto, eu sempre trabalhei junto ali, né? Fui para o teatro, dava aula de inglês a partir dos 14 anos para uma criança que tinha dislexia. E aí eu comecei a continuar a fazer teatro e dar aula de inglês, entrei na faculdade, mas eu fazia apresentações musicais. Ela foi me dando a certeza que não, aquilo não era real. Porque quando eu fui bolsista de língua inglesa num colégio, né, numa franquia, que a professora do ensino, né, fundamental falou assim, nossa, você fala inglês muito bem para quem nunca fez inglês. Eu vou te ajudar. E me colocou na garupa da moto dela. E foi de escola em escola, todas dizendo não. Uma escola foi lá e falou assim, vamos ver, a gente resolve, a gente acerta, vamos lá. E aí nisso, ela, né, a sócia foi no serviço da minha mãe, porque ela era sobrinha da patroa da minha mãe, falando, foi um índiozinho, né, porque eu parecia um índiozinho, foi um índiozinho lá pedir bolsa de estudos e começou a conversar e tal. E minha mãe, né,
por tantos anos que ela trabalhava lá, então ela tinha essa troca com eles de conversar dentro de uma limitação, né? E aí falou assim, mas como que era esse menino? Era assim, Zildo, uma graça. Com 13 anos falando tão bem inglês. E minha mãe teve, sei lá, são sinais da intuição que Deus de certo dá, enfim, mãe. E tirou uma foto minha da carteira e quando chegou lá, esse menino mesmo, eu não acredito que ele é seu filho, eu vou te dar bolsa de estudos. E aí ali eu já comecei a trabalhar. Eu pagava a bolsa fazendo algumas atividades. E quando passaram-se os anos, onde eu já estava, né, na minha cidade, meio que, vamos dizer assim, consolidado já, dando aula de inglês e já palmilhando uma coisa ou outra ali na arte, eu comecei a dar aula de inglês para os meus colegas de sala de aula quando eu era aluno do inglês. E eram alunos que têm até hoje condições financeiras assim, que não precisam se preocupar com a aposentadoria. E eles olharam para mim, a primeira aluna que eu tive, a Renata, com a Renata, ela falou assim, nossa, Thiago, você vai ser meu teacher. Eu falei assim, pois é. E eu me coloquei naquele lugar de desconforto do passado. Eu falei, pois é, e tal. Eu falei assim, gente, eu falava pra minha mãe, tem um menino que estuda inglês comigo, que ele vai ser professor, ele é o melhor de todos nós. E eu olhei e falei assim, nossa, Renata, sério? Eu falei assim, Thiago, você nasceu pra trabalhar com isso. E eu, até hoje, eu tenho o dinheiro que eu tenho, eu não sei nada. Eu sou burra, nos termos dela. E ali eu falei, nossa, Thiago, não se coloque nesse lugar. De forma alguma. E aí, nisso, o inglês, assim como a música, ela me deu essa sensação, e essa sensação que se tornou uma certeza materializada, que o conhecimento, ele é, como a literatura diz, ele é poder. E ele é um poder de escolha, ele é um poder de transformação, ele é um poder de deslocamento, de sentidos, de espaços geográficos, de existência. Porque se eu não tivesse conhecido o inglês, talvez eu não estaria sentado aqui nessa mesa. Talvez eu não estaria hoje ocupando o lugar que eu ocupo na Rede Ápice como coordenador de projeto bilíngue, que é uma responsabilidade muito grande. Por mais que eu não sou o coordenador que está lá no ensino médio e com séries iniciais conversando com as mães sobre a matrícula, mas eles estão pagando uma mensalidade que é um ticket alto para uma realidade do Brasil, e o filho dele vai fazer vestibular, vai fazer uma Mackenzie, vai fazer uma universidade pública, ele vai para fora do país, vai fazer uma entrevista em multinacional, e o meu trabalho vai estar ali, o meu e dos professores que trabalham com a gente. Então, e quando eu for professor, quando eu sair das turmas que eu acompanhava e encontrei os alunos, que hoje são adultos, nossa, teacher, você não sabe, hoje eu trabalhei em tal lugar. Na entrevista eu falei aquilo que você falou. E é legal isso, né, Ti? Porque, assim, me marcou muito isso que você falou, né? Eu me senti pertencente, né? A um lugar, né? O inglês, aprender o idioma. É claro, a gente vai falar do inglês porque sim, o inglês é importante. Sim. Né? Não é de forma alguma falando que outros idiomas não são importantes, mas o inglês abre portas. Aí a gente fala, né, de como língua franca mesmo, o inglês vai abrir portas, né? Isso eu achei muito interessante, né? E pensando nisso, Ti, nessa sua história de vida, né, que a gente fala, nossa, você uma hora se conformou, né? Não, ali eu não pertenço, né? Ali Sim, não é tive esse minha momento, realidade. Você teve esse momento Oh. e aí teve essa virada, Sim, né? sim. Virou realmente, se a gente falar popularmente, virou a chave, Sim, né, Ti? E hoje que te trouxe para São Paulo, que você trabalha numa rede, né, como um coordenador bilíngue, trazendo isso para as escolas, realmente para os pais, para os alunos, né? Me conta um pouquinho, assim, porque eu acho que a sua história é inspiradora, né? Tanto para professores, né? Talvez professores que tiveram mais ou menos oportunidades. Eu acho que Sim, muitos professores vão se identificar com a sua história, né? E para os alunos também, né? Porque hoje a gente sabe que tem muitos alunos que não dão a importância. Eu não estou falando só do inglês, né, Ti? Você está dentro da escola. Olha. Né? Mas de forma geral, né, de estudar, né? Eu acho que o que você falou, né? A educação realmente muda a vida, né? Então, me fala um pouquinho do seu dia a dia, né? Como que isso tem mudado o seu dia a dia dentro de uma rede, com os alunos, na escola, né? E eu sei também, tô fazendo várias perguntas em uma, né, Ti? TDAH tá... eu também. Que igual a Nazaré Tedesco. E também, assim, eu sei que você fala muito sobre saúde mental, Sim. né?
porque é muito importante. Porque olha o que aconteceu. Você foi diagnosticado com dislexia, né, com TDAH, numa época que não se falava muito. Sim, verdade. Né? E o comum, né, era, ele não vai bem na escola. Ele tem dificuldade. É muito danado. Ele conversa demais, por isso que o Ti não tá indo bem, não é isso? Como tá a casa da senhora? Tem algum problema? Eu lembro disso. Porque vai ser tudo fora, Sim. né? Então, essas duas questões, Ti, tanto você com os alunos, né? E essa parte de saúde mental, que eu sei que você se preocupa muito também. E eu sei que não é só com os alunos, mas também seus colegas de trabalho, sim. né? Pessoas. Então, fala um pouquinho para mim, qualquer coisa a gente volta no assunto, Tati. Virei aqui tudo. Para mim, é aquilo que, né, na nossa primeira conversa eu falei. E isso, para mim, tem um termo no inglês que eu acho maravilhoso, que é o life motto. Se tornou para mim isso, esse meu lema de vida, que diante de uma pessoa, a gente tem que lembrar que está diante do ser humano. Isso independente da idade, independente da classe social, isso independente de gênero, de orientação, de política, de tudo. Todo mundo sofre alguma coisa. E aí, parece me pega você falar isso, porque a gente está normalizando num nível absurdo o fato de não estar bem. A gente está normalizando o fato que o cansaço faz parte. A gente está normalizando que a tristeza é normal. Eu não consigo hoje acreditar que a gente nasce para sofrer. Eu acredito muito, e isso tem muito a ver com a minha vida, que a partir do momento que esse lance do turn the key, virei a chave na cabeça e falei assim, não, Thiago, para. As coisas não ficaram mais fáceis, mas eu comecei a tentar olhar de uma outra maneira para as coisas ficarem menos difíceis. E aí, vindo desse lugar do não acesso, que realmente eu não tive acessos, os acessos eles foram oportunizados de maneiras, assim, juro pra você, inimagináveis. Então, quando eu vou fazer informática, não vou fazer informática porque minha mãe tinha dinheiro para pagar. Eu vou fazer informática, é trágico, mas é real. Que o vizinho da frente faleceu, um senhor de, sei lá, 70 e alguma coisa, a vizinha, ela foi desesperada na nossa casa, ela nem falava com a gente, mas não tinha ninguém, a não ser a nossa casa na rua, e ela pediu ajuda. A minha mãe, muito das mulheres cheia de sabedoria, falou, fique tranquila, o Thiago vai dormir com a senhora a partir de agora, para a senhora não se sentir sozinha. Claro que eu fiquei desesperado, porque eu fui dormir no quarto que o velho morreu. Mãe, aquele momento, mãe, como você pôde fazer isso comigo? Porém, assim, não sabe, e era um caos, a casa era tadinha, era caótica, tinha um monte de rato, era um terror. Só que a família deles ficaram tão agradecidos com a atitude da minha mãe e minha, mais da minha mãe, né, porque eu na época eu não ia me oferecer. Você foi obedecer eu sua fui mãe, como um bom oferecido, filho, você foi obedecer sua mãe, né? Só que eles viraram pra minha mãe e falaram assim, olha, a gente tem uma escola de informática. Seu filho já fez informática? E fiz informática. Quando foi inglês, foi a mesma oportunidade. Quando eu fui fazer curso de oratória no Sebrae, foi a mesma oportunidade. Então, se eu não tivesse tido esses acessos que foram oportunizados, eu não teria tido as mesmas oportunidades. Talvez o caminho seria muitíssimo, mas muitíssimo difícil. Então, quando eu passei a entender mesmo que o inglês, até então, eu era o amigo que traduzia as músicas. O que está dizendo aqui? Aí esse filme, eu não tinha essa coisa, porque eu saía da sala de aula com 13 para 14 anos e ia substituir a minha professora de inglês, que me emprestava o jaleco dela no colégio, num outro bairro, por R$20, R$10. Eu achava aquilo super legal. Eu não tinha, só que eu ia para a mesma realidade que a minha, para uma escola pública. Claro que eu não queria ser professor de escola pública, eu não queria sofrer o que minha professora sofria. E quando eu passei a substituir e entrei em letras, eu cheguei a ser ameaçado por alunos. E eu falava, não quero essa vida. Porque ela me aproximava da mesma vida que eu tinha. Então eu falava, eu não quero ser pobre, eu pensava comigo. E aí, quando surgiu, né, quando eu estava no final de letras e eu tive o estalo de fazer administração, todos os processos seletivos que eu fiz, eu passei. E eram processos muito concorridos. Eu não pensava que eu passava por causa do inglês. Eu pensava que eu juro pra você, ai, Deus tem dó de mim mesmo, hein? Era a minha visão de mundo das coisas. E aí, quando eu estava no Grupo Votorantim, trabalhando fazendo estágio na quarta maior empresa de celulose do mundo. E aí eu fui fazer um levantamento de documentos para uma certificação lá. E aí o diretor da rede falou, olha,
todo mundo aqui fez a bolsa, né, o inglês da bolsa de estudos que nós disponibilizamos, que era já o valor integral fechado do curso? Fulana, não fiz, porque eu estou sem tempo. Não fiz. E aí eu estava com o meu currículo na mão, porque começou que eu fui lá perguntar para ele, porque com o meu currículo não tinha nada anotado, só tinha grifado inglês. E o currículo do meu colega de faculdade, da mesma sala que eu, que morou fora, no Japão, mas não falava inglês, mas morou no Japão, toda uma história, tinha inúmeras anotações, mas ele não foi contratado. Eu falei assim, Rony, por que eu fui contratado se meu currículo não tem nada escrito? Ele olha onde está grifado. Eu, inglês, mas... Ele me levantou, falou, então vamos ali. Perguntou dessa bolsa de estudos para todo mundo. Ninguém tinha feito, depois de 3 anos. Ele falou assim, então, a partir do próximo mês, eu já quero avisar vocês que o Thiago ele vai ser contratado, não vai ser como um assistente administrativo, ele vai ser como analista pleno. Porque ele já está preparado para a oportunidade que vocês não estão. E então ele veio para mim assim, bateu no meu ombro e falou assim, é por isso que você foi contratado. Você está numa multinacional. Aí eu, meu Deus, eu falo inglês. E não é, né? Porque às vezes as pessoas, a gente até conversa, você está no dia a dia, na escola, até Sim. com os pais, né? Não é uma preocupação... Eu já ouvi isso, tá, Ti? Mas é tão antigo isso, tem que ter inglês no currículo. Sim, pensa como se fosse para emprego. Né? Mas tem que saber falar, acho que você já ouviu isso de aluno, né? Sim. Mas eu tenho que saber falar inglês? Sim, né? Porque tanto numa oferta de emprego, caso você queira fazer uma faculdade, uma pós-graduação, não sei, um mestrado fora do Brasil, eu não estou nem falando países Sim. falantes de língua inglesa, mas pode ser qualquer país da Europa, você vai precisar do inglês, de qualquer forma, e você né? sabe, Rê, eu acho que hoje, eu enxergo que a gente pode até abrir uma segunda página além dessas. É uma questão de culturalização. A gente precisa sair do lugar da ignorância. A gente precisa olhar para as coisas e começar a pensar que a gente não pode querer que o outro nos oriente, sabendo que o ser humano tem pessoas de ótimas índoles e pessoas de má índole. Então, se eu puder deter um mínimo de informação para que eu possa fazer escolhas melhores para mim, para não depender de pessoas que às vezes podem não me ajudar e me atrapalhar, por que não? Na pandemia, se eu não tivesse, por mais complexo que foi, eu tinha certeza que eu continuaria empregado, porque tinha alunos fazendo inglês. Então, se eu não tivesse tido, será que eu teria mesmo? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, eu acho que hoje o aprendiz, né, aquele aluno que está em sala de aula, aquele pai que tem o filho ou a filha, e ontem mesmo foi uma mãe no colégio, porque meu filho nem falou algumas questões, eu falei assim, mãe, caso ele não seja aprovado esse ano, que acabou de começar, ou se estivéssemos em novembro ele fosse reprovado, não olhe para isso como se fosse uma coisa negativa. Eu falo assim, a vida, quando a gente não aprende algo, ela ensina mais uma vez. Então, se acaso ele, em alguma disciplina curricular, ele não for aprovado, e isso a gente vai trabalhar para que isso não aconteça, a gente vai ofertar, né, aulas expositivas para que ele possa fazer algum reforço, a gente vai indicar profissionais, isso a gente resolve. Mas caso ele, né, seja retido, o olhar ok, o que você não conseguiu, que teve maior dificuldade, foi matemática? Então, o que você aprendeu e não conseguiu ser aprovado, não vai ser perdido. Você vai revisitar e você vai conseguir. Ponto. Então, quando a gente pensa numa língua adicional, que é a língua inglesa ou a língua espanhola, enfim, né? Porque tem pessoas que vão para colégio de idiomas e não querem aprender inglês, querem aprender alemão. Sim. E que querem aprender francês. Porque há também uma necessidade comercial em outros lugares que não é só o inglês. Mas o inglês é o carro-chefe, não tem jeito. As pessoas vão descobrindo que existem inúmeras maneiras de você viver, né, com um trabalho, com dinheiro, que não é só aquilo que a gente está acostumado. A rede social, né, estão aí para mostrar para a gente que você pode fazer dinheiro de outras formas. O mercado financeiro está aí mostrando que você pode fazer dinheiro de outras formas. Existem maneiras de divulgação hoje nas redes sociais que não vai nem para perfil da pessoa, que é NPC, se eu não me engano, que a pessoa fala de produtos, produto de cabelo, produto de maquiagem, ela testa e esse vídeo é vendido para várias outras redes sociais e a pessoa ganha dinheiro com isso. Se fala inglês, por exemplo, ontem eu recebi no meu WhatsApp um convite para criação de conteúdo, mas que o meu perfil não se enquadra. Mas se enquadrasse, ia ser um valor de quase R$3.000 para fazer um conteúdo. E aí,
Lá tinha inglês fluente. Daí a pessoa me mandou, Thiago, você fala inglês fluente, você pode? Eu falei assim, não, porque o que eu crio de conteúdo não tem a ver com o que a marca pede. Então, ou seja, o inglês ele não está mais no lugar para ser só para o currículo escolar, que é só para passar no vestibular, que é só para fazer uma entrevista de emprego. Ele já ocupa espaços e até se a gente for pensar em ciência, o inglês, assim como a música, um idioma, aprender um idioma adicional, ele ajuda até na prevenção de um Alzheimer. Então, hoje a gente já pode olhar num aspecto que vai muito além. Sim, não é só essa preocupação, igual você falou, né? De passar, meu vestibular, vou escolher o Enem em inglês. Né? Lá no meu currículo, vou colocar inglês intermediário, que nem sempre é assim, né, tia? Mas, e muita gente às vezes até fala, mas será que eu vou usar mesmo? Vai, é o que você está falando, o leque se abriu. Sim, né? sim. Hoje, as empresas, eu acho que tudo internacionalizou. As empresas são multinacionais e não é só o inglês que a gente fala, é americano, canadense, australiano, né? Mas aí você vai ter que lidar com aquela pessoa que trabalha na Índia, que ele trabalha com tecnologia, e qual língua que vocês vão se comunicar? É inglês, né? Então, por exemplo, a Coreia investiu muito, a Coreia do Sul investiu muito no inglês, né? Para todos os alunos aprenderem. Porque eles viram que você vai trabalhar com pessoas que a língua que você vai se comunicar é o inglês, né? Não tem como a gente fugir, é o que você falou. Os outros idiomas são importantes, mas o inglês é muito importante ainda, né? Acho que está no... Ele é um veículo de comunicação ainda a nível mundial. E aí, quando você me perguntou a respeito da minha rotina de escola, eu sempre gosto de encarar como eu não estou lá como coordenador. Essa é a minha função e está dentro da minha função fazer aquilo que um coordenador precisa fazer. Mas pensando na minha primeira fala, que o meu life motto, é de entender que diante de uma pessoa tem uma outra pessoa, eu sempre gosto de deixar muito claro que eles são meus parceiros de trabalho. Porque não sou eu que está com 25 alunos, com 32 alunos. Não sou eu que está vendendo o colégio todos os dias, que sai de casa. E quase que 100% dos profissionais da educação, assim como de outras profissões, mas falando da educação, a gente tem um olhar que é um pouco equivocado sobre o professor. Ele não é a missão. Ele não é um missionário que tem como missão transformar a vida daquela pessoa. Ele tem uma profissão que ele escolheu, ou que escolheu ele, de acordo com as situações, e ele tem a responsabilidade de apresentar os conteúdos que estão já disponíveis no material didático para que aquele aluno decodifique, compreenda e siga a vida dele. E aí, além disso, existe uma responsabilidade absurda, porque esse aluno tem que sair de casa e voltar de casa em total segurança. Sem um arranhão, sem um corte, sem um bullying, sem uma briga, com ele assumindo as responsabilidades, aprendendo como que é conviver na primeira célula social, depois a família. Ele tem que, tantos jogos discursivos e situações dentro de uma sala de aula, que o professor ele não está lá só com a lousa e falando, e falando, e falando, e falando. Ele esquece que, como o caso, eu já convivi com situações assim em colégio, que a filha estava com um problema de drogadição. Que o filho estava nas ruas aprontando um monte. Que o esposo bate, né? Que às vezes acabou de sair de um relacionamento e está destruída. Mas entrou na sala de aula, oi professora, e tem que sorrir. E tem que, porque faz parte da profissão. E aí, que olhar que a gente tem para essa pessoa que está ali? Porque hoje há uma visão muito equivocada da educação no nosso país de que ela é menos importante do que se tornar um influencer. E não que eu estou aqui desmerecendo a questão do influencer, porque eu sou criador de conteúdo para quase 200 mil pessoas. E não é sobre isso. Mas quem que me ensinou a ler? Foi uma professora. Então eu devo isso. A minha primeira professora que foi a tia Selma. Não é que eu devo, mas o mínimo de respeito à memória do que ela me ofereceu. E aí, quando a gente pensa na educação, e esse professor, esse trabalhador que está ali, aquele ser humano que está ali, ele é um fator trabalhista para a empresa? Ele é. Assim como eu, assim como todos nós que estamos assistindo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele é um ser humano. Então, quando nas minhas rotinas, e é isso, se você perguntar
Para Juliana, que você, né, conhece, que é a diretora de um dos colégios que eu atuo, como que é o Thiago aqui? Eu sou com todo mundo, barulhento, brincalhão, um abraço, sou sinestésico mesmo, eu faço questão. E não é porque eu quero fazer isso para manter o meu emprego, porque graças a todos esse discurso que a gente teve aqui, eu posso talvez escolher trabalhar em outro lugar, eu posso ter alunos particulares, como qualquer professor. Porém, se eu estou lá, por que não fazer um ambiente mais saudável? Por que não tratar, é o básico, já que a gente vive num país que é laico, mas que grande parte se diz cristã, e a base do cristianismo, e não vou falar de religião, mas de comportamento, não é amar o próximo como a si mesmo? Por que eu não posso te tratar bem? Porque eu também gosto de ser bem tratado. Então, quando eu for entrar na sala de aula para assistir a aula do meu professor, eu não estou entrando lá porque eu sou o coordenador e vou sentar lá na cadeira dele, porque eu já vi isso, na cadeira dele e cruzar os meus dedinhos e ficar olhando para ele, petrificado, esperando o erro. Não, eu vou sentar, teacher, posso entrar na sua sala? Ah, pode, você vestir aula. Eu vim rapidinho dar uma olhadinha aqui e fazer uma... Pode ser? Ah, pode, claro. Ah, então tá bom. Vai ter nursery songs, que são aquelas músicas que a gente, né, canta com os alunos em inglês. Ah, posso fazer junto? E aí eu grito com os alunos, eu abraço os alunos, eu deito no chão com os alunos. E não é porque eu tenho que fazer isso, porque cara, que legal se os professores que entraram na minha sala como coordenadores tivessem feito isso comigo. E não fazer assim, ó, Thiago, não é assim não. Aí lá, o Thiago, aluno lá, ó. E aí, ao mesmo tempo, descaracterizar tudo que eu estava tentando, porque eu já estava desconfortável. Porque isso estava sendo avaliado, e ser avaliado não é tão simples assim. Não. A gente não consegue se avaliar, imagina ser avaliado por um outro, que a gente não sabe o que está pensando sobre o nosso trabalho. E aí, a pessoa ainda fazer interrupções durante a aula, aquilo para mim era a morte. Eu queria arrancar o resto de cabelo que eu nem tenho, sabe? Eu ficava assim, caramba, cara... Durante a aula é muito complicado, né? Anota, passa depois. Sim, no final da aula, porque assim, e a aula a gente sabe, né? Quando a gente tem 20, 30 alunos, tudo pode acontecer, né? E acontece no dia que o coordenador está lá. Quando a gente tem 25, 30 alunos de 6 anos de idade, né? Pode acontecer muito mais, né? 5, 6 anos de idade, a gente sabe, né? Como é, né? E eu gosto muito dessa sua fala, que você... Nesse momento, você é um coordenador, né? Sim. Você está como coordenador na escola, né? Na rede, né? Mas você não tem essa postura. Eu sou um coordenador e é muito isso que acontece, né? Vou ficar ali vendo o que vai ser errado, o que vai sair. Não, você não está procurando erros. Na verdade, é ao contrário, né? E como professor, eu acredito que você... deve, e é assim ainda, porque, né, a gente, é o que eu falo, igual você falou, a gente está como coordenador no momento, mas a gente sempre vai ser professora. Eu também já fui da sala de aula e eu sempre vou ser professora, né? E assim como a gente percebe nos nossos alunos, né? Esse dia, o Thiago não tá bem hoje. Sim. Não é assim? E a gente sabe como são nossos alunos, comportamento, né? Eu acho interessante trazer... É o que você falou, trazer mais humanidade, né, no dia a dia, né, e entender também, você não sabe o que está acontecendo naquela vida do professor, e quando a gente chega na sala de aula, na escola, realmente, a gente veste, né, capa de professor, e ali trabalhar. A gente não tem nenhum problema, né, e essa questão de eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, né, a que ponto? Até que ponto, exatamente. Né? Então, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ter uma boa dieta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho... Será? É muita demanda. A gente vive... claro que a gente ter certas, vamos dizer assim, rotinas são necessárias. Mas eu acredito muito, Rê, que hoje os colégios, eles já não são mais... A função do professor não é só chegar lá e aplicar o conteúdo que está ali. Ele tem projeto interdisciplinar. Ele tem eventos do colégio. Ele tem metas de permanência de aluno em sala de aula, se for um colégio particular. Ele tem as reclamações dos pais. Ele tem que informar via WhatsApp para a coordenação o que ele fez na aula, porque precisa alimentar as redes sociais. Tem que tomar cuidado em tirar foto de todos os alunos, porque um aluno que não entra, a mãe vai na rede social, ou o pai, e reclama. Ou no grupo do WhatsApp. Ou no grupo do WhatsApp, que ela cria e faz a gestão, porque ela é a líder de sala, que muitas vezes, mães e pais, por favor, resolvam suas questões internas para que você não projete na sua escola do seu filho o que não aconteceu com você.
E aí, ela cria um caos. Ou, e isso eu super entendo, que eu acho que essa exposição de criança em rede social é tudo muito delicado, tudo muito moroso, e aí tem crianças que assinam, né, uma não autorização de imagem, e aí tá a criança no meio de 15, aí saiu aquela criança, professora, você tirou foto de todo mundo, volta lá e tira de novo. Aquela lá não pode. Então, é tanta regra, é tanta informação que ele tem, que o dia que eu chego na sala, como aconteceu por esses dias, a professora não conseguiu aplicar bem o CLIO, né? E quem é da área de língua inglesa, ou vai trabalhar com língua inglesa, existem hoje o inglês, né? O curricular e o CLIO. E o CLIO ele é mais denso, porque como eu sou, né, visual, então eu coloco para os professores, imagine que você, no primeiro ano, você tem uma coluna, que são as disciplinas, e o inglês, ele atravessa por essa coluna de disciplinas. Então, se o aluno em ciências está falando sobre a rotação da Terra, ele vai aprender que a Terra é redonda em um texto em inglês. E o professor tem que articular isso. Só que não vai fazer o aluno ler. Ele tem que trazer um globo, ele tem que trazer um vídeo do Discovery Channel, ele tem que trazer inúmeras possibilidades que ele que tem que planejar, por mais que o livro didático do professor ofereça, né, orientações. E aí, quando eu entrei na sala, a professora não conseguiu aplicar 5% disso. E de verdade, eu sento lá no canto, no chão, no canto da sala, no chão, e fico lá com o notebook anotando. Invisível. 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 E aí eu faço porque eu gosto, porque eu relaxo um pouco, eu saio daquela coisa de ficar na cadeira a todo momento, né? Na verdade, se torna um momento de deslocamento daquela tensão de planilhas. E aí ela pegou, não consegui, assim, fui no material. Entendi que ela não tinha entendido o planejamento, os direcionamentos. E falei, e mostrei pra ela. Assim, aqui, sabe o que dá pra fazer? Dá pra fazer assim, Clio é isso, assim. É o primeiro emprego dela. Ela está super ansiosa em fazer um trabalho bem feito. Então, se eu chegasse lá e falasse assim, poxa vida, mas você não seguiu nada do planejamento. Por que você não fez? Entenda uma coisa, se você não conseguir acompanhar a proposta do trabalho, da empresa, infelizmente você não vai conseguir fazer parte do grupo. Se eu fizesse isso na minha primeiro feedback ou no 10º, mas naquele dia a vida dela pessoal tivesse um caos, eu destruía ela ali. Exatamente. Ali, e acabava. E é tão simples. É simples, porque às vezes comigo eu ia sentir. Né? É tão simples a gente destruir ou construir um bom relacionamento, construir, né, coisas boas com as pessoas, né, Ti? Porque é uma palavra, né? Só muda o jeito. Então, assim, é como eu falo, você foi lá, pegou na mão e falou, olha, vamos fazer desse jeito, né? Então, eu acho que falta mais isso. Eu acho que, eu não sei se você pensa, mas eu acho que o professor de inglês às vezes é muito solitário nas escolas. Total. Né? Tanto que eu sou o único coordenador de área. E é tão real isso que eu percebi de início já que eu era um pêndulo. Essa é a expressão que eu sei dar. Que eu passo pelos colégios, mas que eu me sinto. Porque se eu tivesse a oportunidade, eu sou parte. Mas que em outra vertente eu não estava sendo incluído no meio. E aí, como eu gosto dessa questão da troca, eu falei, gente, tô aqui também, viu? Gente, precisou, eu faço questão de me incluir. Para que entendam que o inglês, ele não, por mais que comercialmente falando, ele talvez seja a galinha dos ovos de ouro, mas ele não acontece sozinho. Ele acontece porque tem um professor de matemática, tem um professor de português, tem outro professor. Então, a gente não pode colocar, como tem um caso da professora de espanhol, que ela se sentia totalmente isolada. E aí os alunos começaram a reclamar. Eu falei, gente, não, tá tendo a série Elite agora, que até a Anitta participou, que agora ela é uma grande mensageira da língua espanhola. A gente canta em espanhol por causa da Anitta, os jovens, eles adoram. Traz um trecho da série que seja permitido, que tem alguns teores ali, mas diálogos. Tem cantoras como a Rosalía que está acontecendo, tem clássicos como Luiz Miguel. Assim como o inglês faz essa conversa com o passado e com o presente, faz isso ela, muitas graças, eu não tinha pensado sobre. Mas não é porque ela não pensou sobre, ela precisava só de um lembrete de que ela podia fazer aquilo que ela já faz. Sim, exatamente. Pra gente terminar assim, gente, infelizmente estamos terminando, né? Mas podemos fazer uma parte 2, né, Ti? Deixa nos comentários. Eu gosto muito dessa sua fala, né? E eu queria que você deixasse, assim, realmente um recado. Esse recado de, vem cá, né? Vou pegar na sua mão, porque eu acho que tem muitos professores assistindo.
a gente agora, né? Uhum. E que se sentem assim, não sei o que fazer, como que eu vou fazer, estou me sentindo solitário, né? Ninguém me vê. Acho que os professores não se sentem, às vezes, pertencentes ou vistos, né? Uhum. Então, assim, queria que você deixasse um recado do seu jeito, Uhum. né? Para esses professores se sentirem Tomou mais... Mas Aham. também faz parte, mais inspirados, mais motivados. E Sim. para eles terem certeza que eles não estão sozinhos. E a gente está fazendo aqui um episódio inteiro para falar isso, né? Além de contar essa história, claro, mas para falar, olha, a gente está aqui também, né? Sim. Somos de sala de aula e sabemos que eles estão passando. Então, você pode deixar esse recado final, tipo, É pra gritar e chorar, mas... Olha, eu acredito mesmo que você que está em sala de aula, seja você aluno, seja você professor, seja você que cuida da limpeza, seja você diretor, seja você coordenador ou pai ou mãe ou responsável. Independente da sua construção familiar, independente de qualquer coisa, não esqueça jamais que você não está lá porque você foi escolhido pelas situações ou porque você não tinha opção. A primeira coisa que você tem que ter certeza é que o conhecimento que você tem, ele é necessário. Só que esse conhecimento ele não vai fazer sentido se você não conhecer-se primeiro. Conhece-te a ti mesmo. E parece que é meio piegas, mas se você não olhar para dentro para saber como que você está dormindo, como você está acordando, se você está feliz na empresa que você trabalha, se você está feliz no seu relacionamento familiar com seus amigos, como que você vai para a sala de aula com as suas bases instáveis? Como você tem que estar na sala de aula, lembre-se sempre de quando você sair da sua cama, diga-se para si mesmo que palavras de afirmação parecem ser tolas, mas repetidas, o cérebro memoriza, os nossos neurônios entendem que aquilo é uma mensagem decodificada para que ele possa absorver. Então, comece a tentar absorver convivências, relações, diálogos dentro do espaço escolar com pessoas que queiram construir algo positivo. E eu não falo do material, eu falo do existencial. Porque se nas suas relações, você tiver somente dentro do espaço escolar, dentro do seu espaço de convivência, insumos tóxicos negativos, como que você vai conseguir carregar o fardo? Se torna um fardo. E a ideia é que o trabalho ele seja para nos dignificar, nos dar um sustento, uma casa, realizar um sonho, fazer uma viagem. E então, a partir do momento que você tiver um sinal amarelo de que algo não está certo, pode ser que você não consiga parar tudo, mas na sua mente pare um segundo e reflita. O que é que está me incomodando? Por que está me incomodando? Como que eu posso mudar esse incômodo? E vá buscar os recursos, seja numa terapia com um psicólogo, seja num amigo que você confia, seja numa religião, no axé, enfim, naquilo que te faz bem, ou seja, primeiramente amando-se, respeitando-se e sabendo o seu limite. Porque se você não coloca limite em você, as pessoas vão colocar. E o mundo, infelizmente, pela índole que a grande parte do mundo tem, ele é cruel. Então não seja cruel com você. Respeite seus limites. E aí você vai ver que o leque vai mudando, por sintonia de ideias, outras pessoas vão se achegando, alguns laços vão cortando, empregos vão se modificando e você vai ver que você vai se colocar num lugar onde você realmente merece, que é o da paz de espírito. É o que eu acredito. Ti, muito, muito obrigada. Eu agradeço. acho que essa conversa foi realmente motivadora para muitos professores. Bom, pessoal, esse foi o segundo episódio da 6ª temporada do Evolution Teacher Talks. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, todas as redes, e a gente se vê no próximo episódio. Ti, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais.